Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje eu gostaria de estar compartilhando Satanás, o adversário, o acusador. Essa é a primeira parte. Caso você não venha assistir a segunda parte, não assiste também a primeira não. Mas vamos direto ao assunto, como sempre, com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo, o meu professor, o meu guia fiel. Deus é o único ser que narra com precisão, com todos os detalhes, começo, meio e fim. Deus é o primeiro e é o último, o princípio e o fim. Satanás era um anjo querubim antes da sua queda. Ele era chamado o selo da perfeição, cheio de formosura, o mais bonito de todas as criaturas de Deus. Ele era irrepreensível em todos os seus caminhos, dotado de sabedoria e de conhecimento. Podemos afirmar que esse anjo querubim era o braço direito de Deus, o mais próximo do Criador. Mas por causa da sua formosura, da sua beleza e da sua sabedoria, ele se corrompeu. Ele se achou iniquidade nele, e ele profanou o santuário de Deus. Essa é a síndrome de Satanás. Eu sou, eu quero, eu serei o maior, eu e eu. Soberba, orgulho, ingratidão. É bom frisar que Deus, nosso Pai, não dá sua glória para ninguém. Satanás não somente queria a glória de Deus para si, como também queria sentar no trono de Deus e reinar como Rei Supremo. Para melhor entendimento desse conflito cósmico, vamos colocar como pano de fundo os dois filhos de Davi, Absalão e Adonias. Ambos usurpou o trono de Davi, seu pai. Rebelião. Mas ambos, tanto Absalão como Adonias, os rebeldes, foram subjugados e derrotados pelo Davi e seus servos. O mesmo aconteceu com Satanás e um terço dos anjos que se uniu a Satanás na rebelião contra Deus. Satanás e seus anjos foram expulsos dos céus para dentro do mais profundo abismo, ou seja, as águas primordial. Porque Deus não destruiu Satanás e seus aliados com um simples sopro, encerrando uma vez por todas a história de Satanás. Eu vou especular, eu também tenho o Espírito Santo de Deus. Se Deus destruísse Satanás e seus aliados, para os anjos eleitos, os anjos fiéis, seria como se fosse uma queima de arquivo. Mas ia ficar, porém, uma pergunta no ar, sem resposta. Os anjos iriam cogitar entre eles, dizendo, se porventura Satanás e seus aliados tivessem certo nas suas teorias contra Deus. Por isso Deus o destruiu. Os anjos eleitos, os anjos fiéis, iriam amar e adorar Deus com medo e pavor, e jamais com ação de graça. Esse tipo de adoração, Deus jamais aceitaria das suas criações. Deus é o único ser completo, totalmente feliz, cheio de glória. Para Satanás e seus aliados, a história continuou, para que não houvesse dúvida alguma sobre as teorias de Satanás. Deus deu tempo para que os anjos fiéis, os anjos caídos, tirassem suas próprias conclusões do certo ou errado. Satanás e seus anjos foram expulsos dos céus e foram lançados para o mais profundo abismo, escuridão total. Isso é, as águas primordial, antes da terra existir. Em 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 5 diz que a terra que hoje existe foi tirada da água, e dentro da água a terra subsiste até os dias de hoje. Tem mais duas passagens na Bíblia que vai colaborar com 2 Pedro.
que é Gênesis 1 e Jó 38, versículo 7, que diz: o Espírito Santo sobrevoava sobre a face das águas, antes da criação do mundo. E bem no fundo das águas primordial, lá bem perto do abismo, escuridão total, estava Satanás. A Bíblia é bem enfática ao dizer: dentro do abismo, escuridão total, havia trevas. E trevas aqui está no plural. O abismo representa escuridão, está no singular. As trevas no plural e o abismo no singular. Satanás e seus anjos estavam lá. E enquanto isso, o Espírito Santo estava sob a face das águas primordial, estava em cima. E quando Deus começa a criar o mundo dentro da água, Jó capítulo 38, versículo 7 diz que os anjos eleitos cantavam alegremente. Eles soltavam grito de alegria. E todas as coisas visíveis ou invisíveis, Deus em Cristo criou pela sua palavra. Somente nós, humanos, é a coroa da criação de Deus. Nós fomos criados pela mão de Deus. Nós fomos moldados à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ou seja, a obra-prima de Deus, nós humanos. Então eu quero agradecer minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina, para tudo sempre. Amém.